Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube e hoje nós vamos dar introdução no 23º livro na ordem canônica, que é a primeira epístola de João. Pois esse livro só vai nos restar depois 4 livros, 2 João, 3 João e Judas. Todas essas últimas 3 epístolas gerais, elas só possuem um capítulo. E depois o livro de Apocalipse, com seus 22 capítulos. Só nos resta 30 capítulos para encerrar os 260 capítulos do Novo Testamento. Isso significa que nós já gravamos 230 capítulos, falta-nos apenas 30 capítulos e 5 livros para encerrar o Novo Testamento. Esse é o 23º livro na ordem canônica, 1 João. A carta escrita em 1 João é uma carta misteriosa, porque ela não tem o nome de João, só aparece João no título, não é? Foi um texto escrito para divertir os leitores contra as falsas doutrinas. Uma das doutrinas falsas é que negava que Jesus havia vindo em carne. Essa doutrina surgiu na Ásia Menor, talvez na cidade de Éfeso, onde João vai se encontrar no final do seu ministério, e negando o que é a encarnação de Cristo, né? Diz que era a doutrina do ebionismo e o gnosticismo. Nós vamos falar um pouco mais dessa falsa doutrina, incentivando assim os crentes a reterem a verdade. Mostra que Deus é luz, mostra que Deus é amor. 2 definições maravilhosas de Deus. Deus é luz, Deus é amor, e que espera que seus filhos vivem na luz e amem uns aos outros. 1 João, com essa obra anônima, chamada de epístola, mas sem a forma de carta, como pode essa epístola anônima ser atribuída a João? É a pergunta. A principal razão deve ser sua surpreendente semelhança com o Evangelho de João. A conclusão óbvia que são do mesmo autor. Se o Evangelho foi escrito por João, também a epístola é obra dele. Essa tese é reforçada pela afirmação do autor na abertura da epístola, em que ele foi testemunha ocular e pela autoridade com que ele se expressa. Alguns estudiosos modernos, porém, acreditam que essa epístola foi escrita por outra pessoa, alguém que imitou o conteúdo e o estilo do Evangelho de João. Mas tanto o Evangelho quanto 1 João pertencem ao final do 1º século da era cristã. A essa altura, a fé cristã já existia há cerca de 50 ou 60 anos, enquanto que os escritos de Paulo e de Pedro foram para a primeira geração de crentes, João é para a segunda geração de crentes, e havia se espalhado pelo todo o Império Romano. João, que segundo a tradição passou seus últimos anos de vida em Éfeso, na atual Turquia, centro estratégico da igreja cristã, provavelmente era o único apóstolo ainda vivo. Havia pressão sobre muitos grupos cristãos para que incorporasse seu sistema doutrinário ideias vindos da filosofia da época, da filosofia grega. Pressão que a igreja até hoje ainda sente. 1 João foi escrita para fazer frente a uma forma primitiva de gnosticismo propagada por antigos membros da igreja, pessoas que já haviam sido feito parte, mas que agora eram membros de outro grupo. Eles tinham saído de nós, como João diz, porque não eram de nós. Esses se consideravam intelectuais, possuindo um conhecimento superior de Deus, ao contrário da visão holística do mundo tradicional entre judeus e cristãos,
eles faziam distinção entre espírito bom e a matéria má. Sendo a matéria má, eles negavam a encarnação de Cristo. Na prática, isso muitas vezes levava à imoralidade, porque nada que o corpo fizesse podia manchar a pureza do espírito. Isso também levou à negação da natureza humana de Cristo, que era vista como ilusória ou apenas temporária. Eles concluíram que Cristo, sendo espírito, não poderia ter morrido. Nesse seu energético, porém amoroso apelo, João esclarece seus filhinhos na fé que essas ideias representam um golpe mortal para a mensagem cristã. E se Cristo não se tornou verdadeiramente homem, nem morreu para obter perdão para os pecados do mundo inteiro, tudo isso anula a fé cristã. A mensagem que João apresenta é dupla. Deus é luz e ele convoca todos os que o seguem a andarem na luz de seus mandamentos. Segundo, Deus é amor e ele quer que os seus amem uns aos outros. Então, o tema de 1 João certamente é o amor de Deus, é Deus que é luz. Vamos falar um pouco da autoria dessa carta de João, que fala do amor, que fala da verdade e que fala da justiça. João, o apóstolo, não tem seu nome mencionado em suas 3 epístolas. Não obstante, sua autoria foi confirmada pelos pais da igreja, Policarpo, Papias, Eusébio, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. Todos eles confirmaram que essas epístolas pertenciam a João. O nome João significa graça de Deus. Era judeu, pescador, juntamente com seu irmão Tiago e seus sócios Pedro e André, Mateus capítulo 4, verso 21. Ele era filho de Zebedeu e de Salomé, conforme Mateus 27, 56 e Marcos 15, 40, e seu irmão Tiago. Foi chamado discípulo, amado, o mais íntimo do mestre. Até no momento da crucificação, João estava presente. Queremos que João era o discípulo amado que estava ao pé da cruz. E isso mostra a sua disposição de correr risco de morte para ficar ao lado de Jesus. Apesar de ter fugido no momento da prisão de Cristo no jardim de Getsêmani, João voltou pouco tempo depois, conforme João 13, 23, João 19, 26 e João 21, 20. Ele era amigo do sumo sacerdote. São várias as citações a respeito de João nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas. Seu nome é omitido no seu próprio evangelho, o evangelho de João, onde ele é tratado como discípulo amado. Encontra-se referência ao apóstolo João também no livro de Atos, no capítulo 4, verso 13, capítulo 5, verso 33, verso 40 do capítulo 5, capítulo 8, verso 14, acompanhando a Pedro. Gálatas 2, 9 menciona João, Tiago, Pedro e João como colunas da igreja. Apocalipse 1, verso 1, 4 e 9, também menciona João. E na sua segunda e terceira epístola, ele apresenta como o presbítero. Podendo se apresentar como apóstolo, demonstrou humildade ao utilizar um título mais simples. Em Apocalipse, ele apresenta-se como servo, o João, o ancião. Após o exercício do seu ministério em Jerusalém, João foi pastor em Éfeso, onde morreu entre os anos 95 e 100 da era cristã. Policarpo, no ano 190, bispo de Éfeso, escreveu: João, que se reclinara no seio do Senhor, depois de haver sido uma testemunha e um mestre, dormiu em Éfeso. Na verdade, na cidade de Éfeso, na Turquia, até hoje, permanece o túmulo de João. Quanto à data,
Segundo uma tradição bem antiga, João fez em Jerusalém seu centro de operações e ali cuidou de Maria, mãe de Jesus, até a morte desta. Depois da destruição de Jerusalém, mudou-se para Éfeso, cidade que antes do fim da era apostólica passava a ser o centro geográfico e numérico da igreja cristã. Ali João viveu até a velhice, bastante avançada, e foi aí onde escreveu seu evangelho e suas 3 cartas ou epístolas. João também, cremos que é o autor do Apocalipse, e entre seus alunos ou discípulos estão Policarpo, Papias e Inácio, que vieram a ser bispo de Esmirna, Hierápolis e Antioquia, respectivamente. Policarpo esteve em Esmirna, Papias em Hierápolis e Inácio em Antioquia. Sua epístola é um dos últimos escritos do Novo Testamento e foi provavelmente escrita depois do Evangelho de João, em alguma data no fim do 1º século, entre os anos 95 e 100. Quanto aos destinatários, por não conter saudações, por não conter o seu nome, por não conter o destinatário, despedidas ou menção de nomes, tem sido considerada que a carta foi destinada à igreja em geral, daí o porquê Epístola Universal. O apóstolo trata carinhosamente os destinatários como meus filhinhos e também chama de amados. Isto parece indicar que, embora não tenha vinculado a epístola a uma comunidade específica, o autor tem em mente pessoas conhecidas, as quais seriam as primeiras a receberem aquela mensagem. Quanto ao contexto histórico, quando João escreveu essa carta, o cristianismo já tinha passado 60 ou até 70 anos de existência e em muitas partes do Império Romano se tornara a religião importante, uma influência poderosa. Naturalmente, foram feitos esforços de todos os tipos para combinar o evangelho com as filosofias e sistema de pensamento que então predominavam. Um desses esforços envolve a combinação do cristianismo com a filosofia conhecida por gnosticismo. A forma de gnosticismo que desintegrava a igreja nos dias de João ensinava que a natureza humana consistia em 2 entidades separadas e irreconciliáveis entre si, o corpo e o espírito, e que o pecado reside apenas no corpo, na carne, e o espírito humano ocupa-se com as coisas de Deus, ao passo que, ao mesmo tempo, o corpo podia fazer o que quisesse. A pessoa podia transcender a dimensão mundana e alcançar a dimensão espiritual pela obtenção do conhecimento, ou gnosis. Dessa maneira, a piedade elevada, mental e mística seria inteiramente compatível com o viver voluptuoso e sensual do corpo. Os gnósticos também negavam a encarnação, ou seja, Deus não se tornara realmente um ser humano em Cristo, e sim um fantasma, uma aparição que poderia ser humano. Essa teoria é chamada docetismo. Outra teoria gnóstica era a doutrina de Cerinto. Cerinto era líder dessa seita em Éfeso e alegava ter vivido experiências místicas e possuir conhecimentos exaltados acerca de Deus, mas sua vida girava em torno de gratificação dos apetites sensuais, ensinando que o Cristo divino uniu-se com Jesus por ocasião do seu batismo e abandonou antes da morte desse. No decurso da carta inteira, parece que João tinha em mente esses hereges, pois insiste que Jesus era real. Jesus era real e tomou uma forma corporal, autêntica manifestação de Deus em carne, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que foi ressuscitado,
que o conhecimento genuíno de Deus deve resultar numa transformação moral. Conteúdo. A carta apresenta denúncia contra os falsos e incentivo aos verdadeiros cristãos. O autor é incisivo, é direto, totalmente convicto. Suas afirmações são muito fortes no sentido de apontar o erro e a verdade. O propósito da carta está bem definido, como vimos no Evangelho. A epístola foi escrita para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1,4. Para que não pequeis. 1 João 2,1. Para advertir contra os enganadores. 1 João 2,26. E para que saibas que tendes a vida eterna. 1 João 5,13. São esses os 4 motivos da escrita da carta. A situação da igreja inspirava cuidados. Notemos isso quando se lê a carta às 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. As heresias graçavam em muitas comunidades. Em Apocalipse, livro escrito na mesma época, João menciona as expressões sinagoga de Satanás, Apocalipse 2, 9. Os nicolaítas, Apocalipse 2, 6 e 15. A doutrina de Balaão, Apocalipse 2, 14. O gnosticismo, sistema que misturava ideias filosóficas, crenças judaicas e cristãs, era uma das principais fontes de heresia da época. Assim, muitos cristãos haviam se tornado gnósticos, criam em Jesus, mas negavam a realidade da sua encarnação e morte. O fato de se dominar cristão criava uma situação confusa. O mentiroso e o verdadeiro precisavam ser identificados. Essa é a missão de João em sua primeira epístola. O autor ajuda a identificar os personagens do cenário e a situação dos próprios leitores no contexto da verdade e da mentira. O exemplo clássico é o de Caim e Abel, em 1 João 3, 11 e 12, representando 2 grupos de pessoas que estavam dentro da igreja. O autor identifica que está em comunhão com Deus e quem não está. No quadro a seguir, listamos diversas expressões da epístola através das quais se traça uma linha divisória entre os 2 grupos. Vamos chamar alegoricamente grupo de Abel e grupo de Caim. No grupo de Abel, nós temos a vida. E há vários versos que falam da vida. 1 João 1, 1 e 2, 1 João 2, 16 e verso 25, 3, verso 14, 15 e 16, 5, verso 11, 12 e 13, e o verso 16 e 20. Grupo de Caim. No lugar da vida, há a morte. Fala no capítulo 3, verso 14, no capítulo 5, verso 16 e 17. No grupo de Abel, a verdade. No grupo de Caim, a mentira. O erro, o engano. No grupo de Abel, o verdadeiro. No grupo de Caim, o falso ou mentiroso. No grupo de Abel, o espírito da verdade. No grupo de Caim, o espírito do erro. No grupo de Abel, Cristo. No grupo de Caim, anticristo. No grupo de Abel, amor ao irmão. No grupo de Caim, amor ao mundo. No grupo de Abel, sofre ódio do mundo. No grupo de Caim, ódio ao irmão. No grupo de Abel, luz. No grupo de Caim, trevas. Todas essas ideias são encontradas na primeira carta de João. É possível passar de um lado para o outro. Esse trânsito pode ser chamado conversão, ou no sentido contrário, apostasia. João diz que passemos da morte para a vida, e o seu cuidado era para que não acontecesse o processo contrário, com alguns irmãos que, envolvidos pela heresia, pudessem passar da verdade para a mentira. No cenário da verdade e da mentira, precisamos nos localizar. Onde estamos? João usa diversas vezes o verbo estar. Em alguma delas, ele se preocupa em localizar espiritualmente as pessoas. Se guardamos a palavra e amamos o irmão,
Isso indica que estamos em Cristo. Quem não ama seu irmão está nas trevas. Finalizando, o autor diz que estamos em Cristo, que é o verdadeiro Deus. Na primeira epístola, a ênfase continua nos seguintes textos. 1 Pedro 2,10, verso 14, 17, verso 19, 24, 27, 28, 3, 6, 9, 14, 15, 17, verso 24, capítulo 4, verso 12, 13, 15, 16. Todos esses textos aparece o verbo permanecer. E isso indica e demonstra a preocupação do autor com a perseverança dos irmãos no caminho da verdade. A comunhão com Deus exige que se caminhe na luz e se obedeça aos mandamentos de Deus, de acordo com 1 João 6, capítulo 1, verso 6 e 7, capítulo 2, verso 3 e 5. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3, 7. Enquanto qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 João 3, 10. O amor ao Pai e o amor ao mundo são totalmente incompatíveis, conforme 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E nenhuma pessoa nascida de Cristo tem o hábito de praticar o pecado. 1 João 3, 9, 5, 18. Cristo é a antítese do pecado e ele se manifestou para tirar os nossos pecados. No capítulo 4, João continua com o tema da identificação dos espíritos rivais, falsos profetas que saíram pelo mundo. Verso 1 do capítulo 4. A fim de testar os espíritos, nós devemos encontrar que eles reconhecem como Salvador e Senhor. Todos os espíritos que não reconhecem que Jesus é Deus em carne, não é de Deus. Verso 3. A epístola termina com o testemunho de Jesus, o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio. O título técnico do Messias, aquele que havia de vir ou aquele que veio, João identifica como aquele que veio pela água e pelo sangue, o Deus que veio e habitou entre nós, a palavra que se tornou carne. Quanto às ênfases teológicas, a carta adverte em vários trechos sobre pessoas que devem seduzir a igreja e são chamados por João de anticristos. Capítulo 2, verso 18. O conflito com esses enganadores é perceptível por toda a carta, pois rejeitam a verdadeira encarnação do Filho de Deus e, por meio de falsos ensinamentos, chegaram a uma vida religiosa falsa. Essa epístola fala aos cristãos de hoje, de modo pessoal. Atualmente, há muitos que afirmam conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, mas de modo algum demonstram essa fé. Os testes de João sobre obediência, amor e doutrina servem de advertência aos infiéis, assim como de segurança para os verdadeiros cristãos. Para ter certeza de que conhecemos a Deus, precisamos obedecer os seus mandamentos. Se não temos amor uns pelos outros, é sinal que não temos o amor de Deus em nosso coração. Fundamentalmente, temos de crer do modo correto em Jesus Cristo. Essa triade importante convoca a igreja de hoje a uma fé robusta e equilibrada. Temos de nos fortalecer cada vez mais em todas as áreas da vida cristã. A carta finaliza com a lembrança da volta de Jesus e que vai ocorrer repentinamente, trazendo o fim do mundo e introduzir um novo céu e uma nova terra de Deus. Amém? Essa é a carta de 1 João. Vamos ver o esboço. Essa carta, ela possui 5 capítulos, 105 versos. Parece com a carta de 1 Pedro, 5 capítulos, 105 versos. Aqui, um esboço da carta, nós vamos ter a introdução, capítulo 1, verso 1 a 4. Nessa introdução não menciona nome do autor, nem o destinatário.
Depois, no verso 5 ao capítulo 2, verso 28, fala da comunhão com Deus. Os princípios da comunhão com Deus. Quem está em Deus está na luz. Não há trevas nenhuma em Deus. Nenhuma comunhão com as trevas. Comunhão na luz. Comunhão na purificação dos pecados. E quem diz que não tem pecado, de acordo com João, é mentiroso. Aqui nós temos a manifestação da comunhão com Deus no capítulo 2, na obediência, na semelhança com Cristo, no amor, na separação do mundo, na fidelidade à verdade. Depois João faz uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Característica dos filhos de Deus, no capítulo 2, verso 29 ao capítulo 3, 18. E a confiança dos filhos de Deus. No capítulo 4, João fala do espírito da verdade. João identifica o espírito do erro, que nega que Jesus veio em carne. O espírito da verdade é o conhecimento dele, que confessa que Jesus veio em carne. Depois, João 4, 7 a 5, 3, fala do amor de Deus. A origem divina do amor. Deus é amor. O amor de Deus, como nós devemos correspondê-lo, como nós devemos permanecer no amor de Deus, e fala da perfeição do amor que lança fora todo temor. Depois João fala da obediência do amor. Finalmente, no capítulo 5, do verso 4 a 20, as promessas de Deus, a vitória sobre o mundo, e o que vence o mundo é a nossa fé, a integridade do Evangelho, capítulo 5, verso 6 a 10, a vida eterna no Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. No capítulo 5, verso 14 a 17, as respostas à oração, e 3 grandes certezas que nós podemos ter. No capítulo 5, verso 21, João conclui a carta. O autor, João, apesar de o nome dele não parecer, esse é o testemunho dos pais da igreja. O tema da carta de 1 João, amor, verdade e justiça. A data que foi escrita entre os anos 85 a 95, provavelmente ano 90 da nossa era. Vamos ver considerações preliminares. 5 livros do Novo Testamento levam o nome de João. O Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Embora João não se identifique pelo nome nessa epístola, testemunhas do segundo século, como os pais da igreja, Papias, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, afirmam que ela foi escrita pelo apóstolo João, um dos 12 primeiros discípulos de Jesus. Fortes semelhanças ao estilo no vocabulário e nos temas entre 1 João e o Evangelho. 2 João se associona ao testemunho fidedigno dos cristãos primitivos, afirmando que os 2 livros foram escritos pelo apóstolo João. Não há indicação de destinatários dessa carta, como também não há saudações, nem menção de pessoas, lugares ou eventos. A explicação mais provável dessa forma rara epistolar é que João escreveu de onde residia. Em Éfeso, há um certo número de igrejas da província da Ásia que estavam sob sua responsabilidade apostólica, conforme Apocalipse 1:11. Visto que as congregações tinham um problema comum e necessidades semelhantes, João escreveu essa epístola como carta circular, enviando por um emissário pessoal, juntamente com saudações pessoais. O assunto principal dessa epístola é o problema dos falsos ensinos a respeito da salvação em Cristo e o seu processo no crente. Certas pessoas que anteriormente conviveram com os leitores da epístola deixaram as congregações, mas os resultados dos seus falsos ensinos continuavam a distorcer o evangelho,
quanto a saber que tinham a vida eterna. João menciona que eles saíram de nós porque não eram de nós. Doutrinariamente, a sua heresia negava que Jesus é o Cristo. Por isso, João chama de o espírito do anticristo, ou que Jesus veio em carne. Na área moral, ensinava que não era necessária a fé salvífica, a obediência aos mandamentos de Jesus e uma vida santa separada do pecado e do mundo. Negavam a realidade do pecado. João menciona que eles não enganam a Deus, mas enganam a si mesmo. Propósito. O propósito de João ao escrever essa epístola foi duplo. Primeiro, expor e rebater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres. E, segundo, exortar seus filhos na fé a manter uma vida de santa comunhão com Deus, na verdade e na justiça, cheios de alegria e de certeza da vida eterna, mediante a fé, obediente em Jesus, o Filho de Deus, e pela habitação interior do Espírito Santo, Espírito que nos ensina as coisas, todas as coisas. Alguns creem que a epístola também foi escrita como uma sequência do Evangelho segundo João. Uma visão panorâmica. A fé e a conduta estão fortemente entrelaçados nessa carta. Os falsos mestres, aos quais o João chama de anticristos, apartaram-se do ensino apostólico sobre Cristo e a vida de retidão. Desse modo, semelhante a 2 Pedro e a Epístola de Judas, 1 João refuta e condena com veemência os falsos mestres, com suas crenças e conduta destruidoras. Do ponto de vista positivo, 1 João expõe as características da verdadeira comunhão com Deus, revela 5 evidências pelas quais o crente pode saber com confiança e certeza que tem a vida eterna. Primeiro, a evidência da verdade apostólica a respeito de Cristo. Segundo, a evidência de uma fé obediente que guarda os mandamentos de Cristo. Terceira, a evidência de um viver santo que se afasta do pecado para a comunhão com Deus. Quarto, a evidência do amor de Deus e dos irmãos na fé. Aquele que não tem amor, de acordo com João, ainda não nasceu de novo. A evidência, quinto, a evidência do testemunho do Espírito Santo no crente. João afirma que, por fim, que a pessoa pode ter certeza que tem vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando essas 5 evidências são manifestas na sua vida, sabemos que somos de Deus. João também menciona 5 qualidades da pessoa nascida de novo. Pratica a justiça, não anda em pecado, ama seus irmãos, anda na luz e na fé. 5 características principais há nessa epístola. Primeiro, ela define a vida cristã empregando termos e contrastantes e evitando todo e qualquer meio termo entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre justiça e pecado, entre amor e ódio, entre amar a Deus e amar ao mundo, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Segundo, é importante ressaltar que esse é o último escrito do Novo Testamento que fala de Jesus como nosso advogado, no grego, parakletos, para com o Pai. Quando o crente fiel peca, nós temos um advogado junto ao Pai. Terceiro, a mensagem de 1 João fundamenta-se quase que inteiramente no ensino apostólico e não na revelação anterior do Antigo Testamento. Não há claramente na carta referência às escrituras do Antigo Testamento. Ele menciona Abel e Caim, mas pouca referência ao Antigo Testamento.
Quarto, vista a tratar da cristologia e, ao mesmo tempo, refutar determinada heresia. A carta focaliza a encarnação e o sangue, a cruz de Jesus, sem mencionar especificamente sua ressurreição. Quinto, seu estilo é simples, reiterativo, à medida que João apresenta certos termos principais. Vamos ver esses termos: luz, verdade, crer, permanecer, conhecer, amor, justiça, testemunho, nascido de Deus e vida eterna. São esses os termos da carta de 1 João. Com isso, nós introduzimos a carta de 1 João. Vá conosco nessa aventura, nesses 5 capítulos, 105 versos, onde nós vamos ver luz, verdade, crer, permanecer, conhecer, amor, justiça, testemunho, nascidos de Deus e vida eterna. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais programas, divulgue o nosso canal. Nosso propósito é ensinar os 260 capítulos do Novo Testamento, os 7.959 versos, os 27 livros. Esse é o 23º livro, 1 João. Só nos resta 4 livros para completar todo o ensino do Novo Testamento. Siga os nossos vídeos, assista os outros vídeos, estude cada livro da Bíblia, leia, se aplique em aprender a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.